Fala, Nação Azul! Bem-vindos ao Cruzeiro hoje. Aqui temos tudo sobre o nosso Cruzeirão cabuloso, os melhores momentos, análises e as últimas novidades do time. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora juntos fortalecer a nossa torcida. Nos últimos dias, o nome de Luiz Araújo esteve em evidência devido a rumores sobre uma possível transferência para o Cruzeiro. Especulava-se que o clube mineiro teria feito uma proposta ao Flamengo envolvendo a troca do atacante pelo meia-atacante Matheus Pereira. No entanto, a diretoria celeste prontamente negou qualquer negociação formal, esclarecendo que a ideia partiu de um intermediário e não de uma iniciativa do próprio Cruzeiro. O Flamengo, por sua vez, confirmou que houve interesse do Cruzeiro em contar com Luiz Araújo, mas foi categórico ao afirmar que o jogador não está disponível para transferência. O clube rubro-negro destacou que seu planejamento não prevê a saída de atletas considerados importantes para o elenco, reforçando sua postura diante do mercado de transferências. A relação entre Luiz Araújo e o Cruzeiro ganha um ponto interessante com a chegada do técnico Leonardo Jardim ao comando da equipe mineira. O treinador português já conhecia bem o atacante desde os tempos de futebol francês, quando dirigia o Mônaco e enfrentou o jogador, que atuava pelo Lille. Esse histórico pode ter sido um dos fatores que despertaram o interesse celeste em contar com o atleta. Mesmo com a recusa do Flamengo, a possível ida de Luiz Araújo ao Cruzeiro gerou debates entre torcedores e analistas. O atacante se encaixaria no perfil de reforço de peso para o setor ofensivo da Raposa, agregando velocidade, habilidade e experiência internacional ao elenco. Sua versatilidade como ponta também poderia ser um diferencial na equipe comandada por Leonardo Jardim. Desde sua chegada ao Flamengo em junho de 2023, Luiz Araújo tem sido um jogador importante dentro do elenco. Contratado por 9 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais na época, ele disputou 85 partidas oficiais, contribuindo com 13 gols e 13 assistências. Sua participação foi fundamental para a conquista do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil em 2024, além da Supercopa do Brasil em 2025. O técnico do Flamengo, Felipe Luiz, comentou sobre o interesse do Cruzeiro no jogador e afirmou que é natural que grandes atletas estejam sempre no radar de outros clubes. Segundo ele, praticamente todos os jogadores do elenco rubro-negro receberam sondagens, mas as decisões sobre saídas são tomadas estrategicamente para manter a competitividade do grupo. A possível negociação envolvendo Luiz Araújo e Matheus Pereira, mesmo sem ter se concretizado, reforça o quanto o atacante é valorizado no mercado. Sua experiência no futebol europeu e norte-americano, aliada ao desempenho consistente no Flamengo, faz dele um nome atrativo para clubes que buscam reforçar o ataque. Por ora, Luiz Araújo segue no Flamengo, onde continua sendo peça importante para a equipe. No entanto, o interesse do Cruzeiro evidencia que o jogador pode ser alvo de futuras investidas, especialmente se o clube mineiro seguir buscando reforços de alto nível para a temporada. Está assistindo essa notícia e ainda não deixou seu like? Já clica aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomende as últimas notícias do Cruzeiro. Agora vamos à segunda notícia. Gabriel Barbosa, o Gabigol, está contando os dias para voltar a disputar uma partida oficial pelo Cruzeiro. O atacante utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira para demonstrar sua ansiedade e entusiasmo pela estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Cada dia melhor. Ansioso para sábado, escreveu o jogador no X, antigo Twitter, reforçando sua motivação para o próximo compromisso da Raposa. Em grande fase, Gabigol é o artilheiro do Cruzeiro na temporada de 2025, com 5 gols marcados em apenas 7 partidas. Seu desempenho tem sido eficiente, com uma média de 1 gol a cada 117 minutos em campo. Além disso, segundo dados do SofaScore, o atacante já realizou 20 finalizações no ano, sendo 14 delas no alvo, o que representa um impressionante aproveitamento de 70%. O Cruzeiro não disputa uma partida oficial desde o dia 22 de fevereiro, período que aumentou ainda mais a expectativa para o retorno do time às competições. No último sábado, a equipe realizou um amistoso contra o Red Bull Bragantino, empatando em 1-1, um teste importante antes da estreia no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio da Raposa será contra o Mirassol, no Mineirão, neste sábado, às 18h30, horário de Brasília, marcando a primeira rodada da competição nacional. Com o apoio da torcida celeste, Gabigol e seus companheiros esperam iniciar a caminhada no Brasileirão com um resultado positivo. A expectativa em torno de Gabigol é grande, não apenas pelo seu histórico vitorioso no futebol brasileiro, mas também pelo impacto imediato que vem causando no Cruzeiro. Desde sua chegada, o atacante demonstrou sua capacidade de decidir jogos, contribuindo com gols e experiência para o elenco comandado pelo técnico Leonardo Jardim. Além de ser um goleador nato, Gabigol tem mostrado liderança e comprometimento dentro de campo,
características que podem ser fundamentais para as ambições do Cruzeiro na temporada. Seu faro de gol e capacidade de finalização tornam-no uma peça-chave na busca por bons resultados tanto no Campeonato Brasileiro quanto em outras competições. Com fome de bola e pronto para brilhar, Gabigol chega ao Brasileirão como uma das principais esperanças de gol do Cruzeiro. A torcida aguarda ansiosamente para ver o atacante em ação, confiando que ele poderá ser um dos grandes destaques do time na caminhada rumo a uma temporada de sucesso. Bom torcedor cruzeirense, o que você achou disso? Você esperava por isso ou não? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Cruzeiro e já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade importante do nosso cabuloso.